Oi, tudo bem? Não existe na Bíblia nenhuma descrição do rosto de Jesus. Estudando a Bíblia, não dá para você ter nenhuma noção de como era a sua aparência. Na verdade, a Bíblia fala no livro de Isaías, no capítulo 53, ali no verso 2, fala que Jesus não tinha nenhuma beleza, nenhuma formosura que agradasse os olhos das pessoas. Jesus não era parecido, por exemplo, com Absalão ou com Saul. Saul era um homem alto, diferente das outras pessoas. Foi por isso que foi um dos motivos que levou Saul ao trono a ser rei de Israel. Mas Jesus não era assim. Jesus era uma pessoa super comum, igual às outras pessoas. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele não se destacava nem pelas suas roupas, nem pela sua aparência. Ele se misturava com os discípulos. A gente sabe disso porque quando Jesus foi entregue para os soldados romanos, Judas falou que eles deveriam prender aquela pessoa que ele beijasse. Somente Judas sabia, porque os soldados romanos não iam saber que era Jesus, porque Jesus era uma pessoa comum como qualquer outra pessoa. Existe uma artista plástica chamada Akiane Kramaric. Quando ela era criança, ela pintou o rosto de Jesus. E como ela é uma pessoa muito famosa, hoje ela ficou famosa exatamente por ter pintado esse quadro. Ela conta que ela orou a Deus porque ela queria pintar o rosto de Jesus. E no outro dia apareceu um carpinteiro para servir ele de modelo para ela pintar o rosto de Jesus. É interessante que naquele filme O Céu é Real, ou O Céu é de Verdade, aquele garoto tem uma experiência quase morte e ele vai para o céu. Lá ele fala com Jesus. Ele fala que vê outras pessoas, inclusive o avô dele, isso fala no filme. Há pouco tempo passou esse filme na Globo. E essa criança, e claro que esse filme é baseado em fatos reais, essa criança, ela fala que viu ali sua irmãzinha, e ela nem sabia que a irmãzinha dela, que ele tinha uma irmãzinha que havia falecido. E por ele contar isso, os pais acreditam realmente que ele esteve no céu. Então esse é um filme muito conhecido. O que acontece no nosso tempo é que está tendo muito essas visões, essas experiências quase morte. Mas a gente sabe que isso não pode substituir a Bíblia. Então esse garotinho que teve essa experiência, ele relata que viu Jesus, ele fala que o rosto de Jesus é o mesmo rosto pintado por essa artista quando ela era criança. É impressionante que o filme termina mostrando esse rosto de Jesus. Isso pode ser um terrível engano. Pode ser uma estratégia do inimigo. Mesmo porque nós não podemos pegar essas experiências que as pessoas têm, quase morte, para fazer disso uma verdade, para fazer disso uma doutrina e substituir a Bíblia por isso. Nós não podemos usar essa experiência, nem caso como dessa menina, a Kiane Kramaric, não podemos usar esses casos para dizer que é assim que é o rosto de Jesus. Isso não pode substituir a palavra de Deus. Ninguém sabe como era o rosto de Jesus. E falando dessas experiências quase morte, isso está relacionado com a imortalidade da alma. Dizer que a pessoa não morre. Porém, a Bíblia é muito clara sobre isso. O próprio Daniel fala, em Daniel, no capítulo 12, ele fala que muitos que dormem no pó da terra. Então, as pessoas que morrem, elas voltam para o pó da terra. Por isso essa expressão, dorme no pó da terra. E aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, aqui no verso 5, fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer,
mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio e a inveja, para eles já pereceram para sempre. Não tem eles parte nenhuma em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a palavra de Deus, ela deve ser seguida, porque se nós deixar a palavra de Deus para seguir esses acontecimentos, nós seremos presa fácil do inimigo. Ele pode vir nesse mundo com o rosto igual que essa menina pintou, que ele tem condição de fazer isso. Por isso nós não devemos substituir a palavra de Deus por essas aparições, por essas experiências. Isso pode não passar de uma armadilha do inimigo para enganar o ser humano no final dos tempos.